Corinthians! E estamos começando mais um Card Corintiano, o podcast que entra de carrinho nos bastidores do Corinthians. Corinthians! Seja muito bem-vindo, torcedor corintiano, ao podcast Card Corintiano. E no episódio de hoje temos muita informação e análise sobre o empate de nosso Corinthians contra o Botafogo em 1-1. Partida realizada na noite deste sábado no estádio Newton Santos pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. E se você nos escuta sempre, já sabe que estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok. Siga-nos em todas estas plataformas, como também no Instagram, onde você encontra os cards dos ídolos que ajudaram a construir a história gloriosa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu falei no último episódio que estamos com uma quantidade de visualizações interessantes no YouTube e no TikTok, mas as curtidas e os gosteis estão ficando bem abaixo do esperado. Então, você que está ouvindo esse episódio no YouTube, curta. Você que está no TikTok, dê aí o seu gostei. A cada curtida é um gol de Yuri Alberto contra o Palmeiras na quarta-feira pela Copa do Brasil. Ajude-nos a levar as informações do Esporte Clube Corinthians Paulista para mais fiéis torcedores. O Timão empatou na noite de sábado contra o Botafogo por 1-1, partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2025, com gol de Memphis, que desencantou aos 38 minutos do segundo tempo para empatar o jogo. Arthur Cabral havia aberto o placar para o rival carioca. E quem traz mais detalhes é nossa Anne Belletti. Torcedor corintiano, meu nome é Anne Belletti. Ontem o jogo entre Botafogo e Corinthians terminou em empate. O empate entre 1-1 entre Botafogo e Corinthians pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Teve algumas estatísticas que refletem a dinâmica da partida, principalmente a mudança de postura do Corinthians no segundo tempo, uma vez que o Botafogo praticamente dominou o primeiro tempo todo. Estatística do jogo, vou mostrar pra vocês, galera. Gols: Botafogo 1, Arthur Cabral. Corinthians 1, Memphis Depay. Cartões amarelos: 3 para o Botafogo e 2 para o Corinthians. Um deles para Pedro Choca, que foi suspenso para a próxima rodada. Não tivemos cartões vermelhos. A posse de bola foi do Botafogo com o maior tempo de 57% e o Corinthians com 43%. Chutes a gol: Botafogo 3, Corinthians 4. Chutes para fora: Botafogo 8, Corinthians 7. Passes certos: Botafogo 508 passes certos e o Corinthians 387. Passes errados: Botafogo 32, Corinthians 35. Desarmes: Botafogo 14, Corinthians 10. Escanteio: Botafogo 6, Corinthians 2. Impedimentos: 1 para cada lado. A posse de bola ligeiramente maior do Botafogo, com 57%, indica o domínio na primeira etapa, quando o time carioca controlou mais o jogo. No entanto, o Corinthians conseguiu mais finalizações a gol, 4 contra 3 do Botafogo, o que mostra a efetividade das suas investidas no segundo tempo, culminando no gol do empate. O número de passes certos também reforça o controle do Botafogo na construção das jogadas, mas o Corinthians conseguiu equilibrar as ações e ser mais incisivo quando teve a bola, especialmente após as substituições. Esses números reforçam a análise de que a partida teve 2 momentos distintos, um com o Botafogo sendo superior no início e Corinthians crescendo na segunda etapa para buscar o resultado. Eu sou Anne Belletti, venho trazer as estatísticas do jogo de ontem, Corinthians e Botafogo. Até e vai Corinthians!
Muito obrigado a você, Anne Belletti. E agora chamo ele, Luan Rocha, o Lagartixa Albina, comentarista da Fiel, que traz sua análise sobre a partida. Fala aí, Lagartixa Albina! Fala aí, Lagartixa Albina, aqui de Charlotte, North Carolina, também conhecida como a Carolina do Norte. Meus amigos, empate com o Botafogo, mas posso dizer uma coisa, resultado bom fora de casa, viu? Não que o Corinthians precisa se contentar com empates, mas a questão é que o Botafogo não é um time que a gente possa dizer que é um time fraco, né? Apesar de que no primeiro tempo eles dominaram o jogo, porque jogamos com os nossos reservas, a fim de poupar os jogadores para a Copa do Brasil. E no segundo tempo a gente praticamente amassou os caras. Mas também porque a gente botou os jogadores titulares, nós tivemos a volta de Yuri Wolverine Alberto e Memphis Depay, assim como também o Mateuzinho. E eu estou esquecendo da outra substituição. Deixa eu ver. Acho que foi Breno Bidon. Não lembro mais. Foi uma melhoria no jogo, no segundo tempo, que a gente poderia até tentar virar o resultado. Mas com vários erros na cara do gol, pouca eficiência, a gente acabou empatando 1-1 com o Botafogo. E o que importa mesmo é o jogo contra o Barra Fundense na quarta-feira, Copa do Brasil, oitavas de final. Mas eu começo a ver uma mudança de atitude no Corinthians. Mesmo os reservas que estavam jogando no primeiro tempo, eles não estavam demonstrando uma atitude derrotista. Não, eles tentaram fazer o melhor, só que os caras são muito ruins. E o Corinthians precisa de reforço. Não precisa só de um jogador de ponta, como o Dorival insiste em trazer, mas também precisamos de um substituto para o nosso Rodrigo Garro, precisamos de um lateral direito, afinal de contas, Léo Maná. Olha, eu emprestaria o Léo Maná porque ele não está dando certo. A gente criticou muito o Dorival por ter improvisado o Félix Torres na lateral direita, mas o Léo Maná é muito ruim. E eu fui um dos que achou que o Félix Torres na lateral direita poderia dar certo, porque ele deu certo em 2 jogos. Mas é um jogador que é muito displicente. Tem qualidade, joga muito bem quando quer, mas na maioria das vezes está desligado. Enfim, conseguimos empatar o jogo no final do segundo tempo. Fizemos uma pressão nos acréscimos, mas acabou em 1-1. E mesmo que o resultado tenha sido 1 ponto só na tabela, a gente continua no meio da tabela e o nosso jogo principal é contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, contra o Barra Fundense. Desculpe, eu disse o nome do maldito, mas é isso aí. Um grande abraço e vai Corinthians! Na saída do gramado do Newton Santos, Ranielli tratou sobre a importante partida da próxima quarta-feira contra o Palmeiras, pela partida de ida da Copa do Brasil. Sim, claro, não só o torcedor, mas a gente também tem essa noção da importância do jogo, da grandiosidade desse jogo. É um jogo que vem refletindo muito nos últimos tempos, né? A gente tem essa questão da rivalidade aí após o Campeonato Paulista e mais alguns jogos, então eu acho que vai ser muito importante pra gente. A gente não pensa exatamente nesse jogo, não vinha pensando, pelo menos até agora, porque a gente tinha uma sequência muito difícil, a gente sabia que a nossa sequência seria muito complicada, então a gente precisava pensar nos adversários que a gente ia jogar também. Mas lógico, todo mundo olha o calendário, todo mundo sabe que tem uma eliminatória contra o Palmeiras, a gente precisa estar ciente disso, a gente precisa que o nosso torcedor precisa não. A gente sabe que eles vão apoiar a gente na quarta-feira, a gente sabe que vamos fazer o nosso melhor para poder sair com o Como os torcedores já deram o recado nas arquibancadas do Engenhão, é quarta-feira! É
Quarta-feira! É quarta-feira, a partida do ano. Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. Adversário que nos traz boas lembranças. Afinal, nosso maior rival foi o adversário da final, olha só quantas rimas, do Campeonato Paulista deste ano, que culminou em nosso 31º título estadual. Mais uma rima aí pra vocês. Em uma quinta-feira mágica que entrou para a história. E para esta decisão, o ataque GYM pode voltar a dar as caras no timão. Depois de longos 125 dias, a chance real de vermos novamente Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay juntos. Desde que Memphis chegou ao Parque São Jorge, esse trio infernizou as defesas adversárias. Somaram 35 participações diretas em gols e por um bom tempo foram responsáveis por mais de 90% dos tentos do Corinthians. Mas aí vieram as lesões, as convocações, as suspensões e a sintonia fina virou saudade. A última vez que atuaram juntos foi justamente na final do Campeonato Paulista em março, naquele 0-0 que valeu a taça pro Corinthians. Desde então, só desencontros. Agora, com os três à disposição, o torcedor se enche de esperança. Pode ser o reencontro do ataque mais letal dos últimos anos. E justo no derby que abre o mata-mata. Então tome nota, fiel! Corinthians e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira às 21h30 na Neoquímica Arena, o solo sagrado de Itaquera, valendo pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E aí, torcedor, gostou desse episódio? Então, não esquece de se inscrever no Card Corintiano no YouTube, curtir a gente no Spotify e seguir no TikTok e no Instagram. Aqui a gente vive e respira Corinthians. Um abraço a todos vocês e vai Corinthians!